Olá, aqui é o Douglas Bonavito, do Convepa, e hoje, nesse vídeo, eu vou fazer uma entrevista que eu julgo bastante especial com o professor Dr. Marco Antônio Gioso, mais conhecido aqui pra gente como Gioso, né? E o Gioso, ele é professor da Universidade de São Paulo, aqui da USP, ele é professor de cirurgia. Bom, eu vou deixar o Gioso se apresentar, porque ele tem um currículo assim vasto, então eu prefiro que ele mesmo fale. Antes de mais nada, Gioso, eu queria te agradecer bastante a sua disponibilidade de me atender, para poder falar para a nossa audiência e nossos colegas veterinários. Então agora eu vou deixar para você falar um pouquinho, já que você particularmente não é só veterinário, mas também é formado em odontologia e também tem especialização na área de marketing. Então fala um pouquinho pra gente aí, como é que foi essa sua trajetória, desde que você começou aí como veterinário até hoje. Tá bom, obrigado pelo convite de estar com você aí no canal. Eu dou aula aqui na USP já desde 1990. Aí, eu quando era aluno da veterinária, comecei como aluno ainda, né? Eu entrei em 84 como aluno, em 87 eu comecei a me interessar pela odonto, não existia, né? Ninguém fazendo odontologia aqui no Brasil. Eu comecei por causa de um colega amigo meu que era dentista, ele me chamou para traduzir os trabalhos que ele precisava lá, e eu vi que eram coisas em animais, aquilo me interessou, fui ver se tinha algum livro, existia. 2 livros, um de um europeu, aliás os 2 de europeu, mas um era do Harvey, que morava nos Estados Unidos. Ele veio inclusive a ser depois meu orientador, eu fui para os Estados Unidos, fiquei com ele lá 3 anos. Eu li aquele livro em 87 para 88, devorei os livros, né? Tinha na nossa biblioteca. Aquilo me interessou, comecei a entrar nessa área de odonto. Eu me interessei tanto pelo odonto que eu resolvi fazer faculdade de odontologia humana. Isso foi em 90 e eu comecei a fazer odonto e ao mesmo tempo eu já comecei a dar aula aqui na USP. Então eu dava aula aqui na USP, como continuo dando, de cirurgia geral. Desculpa te interromper só, eu acho que até foi bom você ter feito o curso de odontologia, até por uma questão ética também, né? Além do quê? Pela questão de que você, para fazer esse tipo de procedimento nos animais, você teria que ter... Deve ter tido até alguma pressão por parte dos dentistas, humanos. Naquela época, no começo da década de 90, eu comecei a dar palestras de odonto veterinária e os dentistas, até porque eu fazia odontologia, os dentistas me viam, né? E teve gente, dentista, que se interessou e até acreditando que odontologia de animais devia ser feita por dentistas. E eu ainda era aluno na odonto. E isso aconteceu, várias pessoas me ligavam, hoje isso diminuiu muito, mas várias pessoas, dentistas me ligavam, eu sou dentista que nem mexer com animais, eu posso, não posso, e por lei não pode, lógico. Lei não pode, mas não é só a lei, né? Dentista não entende de animal, farmacologia, anestesia, tem que fazer anestesia geral e assim por diante. Nada mais justo que um veterinário fizesse. Exatamente, e eu estava lá fazendo faculdade de odonto, só que teve uma hora que eu aprendi muita coisa na odonto humana, mas eu não tinha com quem discutir técnicas mais avançadas aqui no Brasil, porque ninguém fazia odonto. Foi por isso que eu resolvi ir para os Estados Unidos. Então eu fui para lá, fiz a parte do meu doutorado lá, defendi o mestrado aqui, fui para lá, 94, 95, 96, e também fiz residência em odontologia veterinária lá. Então eu peguei muita prática, muita mão. E hoje, voltei para o Brasil, aí eu terminei a faculdade de odonto, e eu acabei criando aqui dentro da universidade, na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, um laboratório de odontologia comparada, onde já dezenas de pessoas já fizeram iniciação científica, mestrado, doutorado, inclusive pessoas de outras faculdades, da odonto, da medicina, da biologia, trabalhos integrados com a gente aqui. Então aqui dentro da universidade eu dou aula de cirurgia e algumas disciplinas de pós-graduação e de graduação em odontologia. Tanto é que criamos um curso de especialização de 2 anos, de fim de semana, aqui na universidade, com título, com diploma, pela Universidade de São Paulo, em odontologia. Curso de especialização, não é mestrado, é curso de especialização. Os clínicos que querem se especializar na área de odontologia. Isso. Então, essa é a minha área de odonto. Certo. Aí, um dia, eu comecei a migrar para uma outra área. Que é a parte de marketing, empreendedorismo, coaching, etc. E sabe que isso aconteceu por causa do odonto. Quando eu dava aula de odonto, na década de 90 especialmente, eu sou formado há 30 anos, né?
as pessoas me perguntavam: quanto que custa esse tratamento de odonto que você está falando aí? Endodontia, canal, sei lá. Eu falava o preço X. E era comum as pessoas virarem para mim para falar assim, o clínico, né? Mas ninguém vai pagar isso, imagina, na década de 90. É muito caro, eu não consigo convencer o cliente. E eu ficava pensando, por que os americanos, os europeus conseguem convencer, alguns veterinários aqui no Brasil conseguem convencer e ele acha que não consegue? Isso me levou a estudar esse tema, convencimento do cliente. E eu percebi que isso tinha a ver com marketing. E aí eu comecei a ler e estudar marketing. Comecei a participar de palestras de pessoas que falavam sobre marketing, sobre empreendedorismo, business, negócios. Isso foi no final de 90. Aí, eu sempre sou assim, né? Eu quero sempre absorver o máximo possível do conhecimento. Eu acabei fazendo MBA em marketing pela FIA, Fundação Estudo de Administração, um curso de 2 anos. E eu acabei me formando em marketing também. Então, com isso, eu acabei criando, em 2009, um curso de marketing para veterinários. É um curso de 5 dias, 5 dias cheios, não sou só eu. Na verdade, é um curso promovido por uma empresa privada, New Image, do Brasil. Eles fazem toda a gira, eu sou um dos que dão palestra para eles. Claro que a parte da filosofia eu que dei, porque como eu sou veterinário, mas são 8 pessoas que dão palestras nesse curso, eu sou mais uma. E são 5 dias já desde 2009, mais de 1000 pessoas já fizeram esse curso. A grande maioria é veterinários, mas por incrível que pareça, muitos não veterinários fazem. Aliás, é comum o secretário do veterinário fazer, o enfermeiro. As pessoas trabalham com o veterinário, porque é uma equipe, né? O marketing tem a ver com isso. Não adianta só o veterinário ter os conhecimentos de marketing, sendo que a sua equipe... Ele fala tudo direitinho, mas a secretária dele fala coisas indevidas para o cliente, ou o enfermeiro. É muito entendeu? comum, né? É muito comum, é o treinamento da equipe. Então, no nosso curso é muito comum isso. A pessoa que faz acaba trazendo depois outras pessoas. Isso é muito comum. Existem algumas empresas aqui no Brasil, veterinárias, que todos os funcionários fizeram o curso. 20, 30. Em várias edições. Como são várias edições que a New Image promove durante o ano, várias vezes eles trazem 2, 3, fazem um pacote lá. Isso é coisa, tem que ligar lá para a New Image do Brasil, põe no site lá que vocês vão achar e ver como é que eles fazem isso. Às vezes a pessoa quer trazer 10, 15, então eles querem um pacote, então eles facilitam para eles a parte de pagamento, etc. E é incrível que mais de 20 profissões já fizeram esse curso, porque às vezes o veterinário faz e o pai é dono de um restaurante. E esse curso fala muito de cliente, atendimento ao cliente, geral, não só veterinário. Então, aí eles trazem o pai, traz a mãe, traz o filho, que é isso, traz o... Entendeu? Alguém que tem outras profissões, mais de 20 já fizeram. Só que aconteceu uma outra coisa interessante. As pessoas queriam saber mais. As pessoas, às vezes, não sabem nada de marketing, porque não tem isso na faculdade, né? Uhum. E elas viram 5 dias, é comum, se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver, da New Image, lá vocês vão ver depois a parte do curso de marketing, os depoimentos das pessoas. Eles falam que, nossa, como é que eu sobrevivi tantos anos sem saber isso? E pessoas que faturavam X, e X às vezes é bem pouco, tá? 10, 20 mil, 30 mil na sua empresa, e hoje faturam 5, 6 vezes mais, em 1, 2, 3 anos. É comum isso, não é nada mágico. Faz o curso que você vai entender, ou não precisa nem fazer, conversa com quem fez e fala, como é que você saiu de 30 mil para 200 mil? São muitos. Não tem nada mágico, são pequenos detalhes. Técnicas, né? O método, usar umas técnicas certas. Técnica, é básico. E aí ele multiplica o faturamento, ele vive outra vida. E por conta disso, as pessoas queriam mais de mim, da nossa equipe. E aí nós criamos o coaching. O coaching, eu estudei coaching, né? Que são técnicas também, mas não é para marketing em si, são técnicas para o seu comportamento, como que ele está afetando os seus negócios, tanto na família como na empresa. Então ele começa a entender o comportamento dele. Por que você não fatura 5 vezes mais? Por exemplo, você que está me vendo agora, você tem uma empresa, você gosta da sua empresa, você está achando que está ganhando bem até. Se você acha que você é bom, eu vou fazer uma pergunta para você, não é demérito, não é crítica, é só uma pergunta. Por que você não ganha 5 vezes mais, se você se acha tão bom? Por que você não tem todos os clientes do bairro?
O marketing vai dar essa resposta, entendeu? Tem gente que se acha, sou bom. Tá, por que você não tem 10 vezes mais clientes? Por que você não está abarrotado de cliente? E muitas vezes ele até tem um bom conhecimento técnico, né? E é o um restante? bom profissional, mas ele não sabe... Olha, eu vou dizer para você, esse sabe aí que você falou, que eu levei muitos anos para entender isso. O veterinário, médico, dentista, veterinário, advogado, profissional liberal, que se dá bem na profissão, o que é se dar bem? Não sei, cada um vai dizer o que é sucesso. O sucesso cada um diz. Para alguns é financeiro. Eu quero ter dinheiro. Então vai, o sucesso para ele é financeiro. Para outros é ter um reconhecimento, o dinheiro não é tão importante assim. Sempre eu tenho dúvidas em relação a isso para algumas pessoas que às vezes mentem para si mesmas. Ela acha que não, só dinheiro. E aí quando ela tem 50, 60 anos, ela olha para trás e fala, o que eu fiz com a minha vida? Porque eu achava que dinheiro não era importante, agora não tenho dinheiro para pagar a escola do meu filho, não tenho dinheiro para pagar médico. Plano de saúde, plano de saúde fica caro, quanto mais velho fica mais caro, e vai, o que eu fiz da vida? Porque eu era aquele que queria viver um momento, né? Bom, mas isso é uma outra coisa. A pessoa que se deu bem na profissão, tem muito cliente, ganha bem, eu comecei a estudar. O que eles têm? Entre várias coisas que eles têm, vamos resumir em duas. Não tem jeito. Os 10% que são muito bons, excepcionais na profissão, em qualquer profissão, eles têm técnica apurada, eles são melhores do que a média. Ele sabe diagnosticar mais, ele sabe tratar melhor. A técnica dele, a parte profissional técnica, é muito boa, acima da média. Se é um talento, um dom, se ele estudou muito, não importa. Alguma coisa ele fez. Ele é reconhecido pela sua técnica, pela sua capacidade profissional. Isso. Mas aí tem o outro lado, que é a segunda coisa. Que tem gente que não gosta de ouvir. Ele tem carisma. É uma pessoa que sabe conversar melhor do que a média. Ele sabe convencer o cliente. Sabe aquele aluno que só tira 10, 9, 10, 9, 10, mas não sabe dar bom dia para a secretária na empresa? Uhum. Não sabe dar bom dia para o porteiro É esse cara, ele é muito bom de técnica, mas porque ele é bom de técnica, ele acha que todo mundo vai fazer com ele, porque ele sabe fazer, realmente ele sabe, só que a pessoa não se convence, ele não consegue convencer a pessoa. O cara sai da sala dele e fala, e aí, gostou do doutor? Não, mas ele é o melhor que existe, pode ser o melhor, mas eu não gostei dele. Ou seja, a frase que eu vou usar agora, o cliente primeiro compra você como pessoa, depois como profissional. Ele tem que ir com a tua cara. E com a cara da equipe, que não é só você. Depois ele vai com a sua cara como profissional. Se você não convencer ele como pessoa, o resto já não vai funcionar. É aquela história da primeira impressão. Primeira impressão, exatamente. Já não gostou do clinique também e a gente sente isso. Às vezes você trata um cliente muito bem, só falta estender um tapete vermelho para ele, faz tudo direitinho, sabe que atendeu bem o animalzinho dele, mas esse cliente não foi com a sua cara, ele não volta. E às vezes você nem sabe a razão, e às vezes é coisa minha. Vou contar um caso para você, caso bem prático. O cliente foi para uma clínica, isso é caso real, e chegou lá na clínica, sentou, ficou esperando o veterinário demorou para atender, daí comum acontecer, não é bom, mas as pessoas fazem isso. E ela sentou e viu que tinha 2 lâmpadas no teto queimadas, 2 acesas, 2 queimadas. Ela se incomodou com isso, ela não falou para ninguém. Esperando, teve um momento que ela olhou para o chão, perto de um vaso, lá na sala de recepção. Tinha uma gota de sangue. Ela levantou, inventou qualquer desculpa e foi embora. Foi para o outro veterinário, dizendo que não gostou do veterinário primeiro. Ela nem viu o veterinário. Esse veterinário perdeu o cliente, nem sabe por quê. Por causa de 2 lâmpadas queimadas e uma gota de sangue. Eu pergunto para você, quantas lâmpadas queimadas, metaforicamente falando, não tem na sua clínica? O que é uma lâmpada queimada às vezes? É um quadro na parede feio, é um reboco caindo da parede, é um piso mal colocado, uma cadeira que está balançando, alguma sujeira que você nem vê mais, porque é uma sujeira que já faz parte do seu dia a dia, você não vê, mas ele vê, um ferrugem numa mesa, uma bagunça na mesa do veterinário quando ele atende. Aliás, veja como é que é a sua mesa de atendimento. Tem contas a pagar, tem livros, aquilo não agrega nada para o cliente. O cliente não. Contas a pagar tem a ver com o cliente? Nada. Então não pode ter na mesa. Tem que ser uma mesa assim, ó, limpa, sem nada. Com receituário e o computador fazer receita ou anamnese. Mais nada. Atrás dele, aquele monte de bagunça, coisa pendurada. Não pode. Aqueles quadros na recepção,
de leishmaniose, de raiva, de morcego, aquelas fotos, aquela boca podre, aquela otite purulenta. O cliente não pode ver isso e as pessoas não têm a mínima ideia, Douglas, disso. Você fala, nossa, mas isso faz diferença? Começa a arrancar tudo isso da parede, limpa o reboco, pinta a sua fachada, você vai ver o que vai acontecer com a sua clínica. Dobra o número de cliente. Dobra. Só por essa... Faz 6 anos que eu dou esse curso. E eu tenho um monte de, mais de 1000 fizeram. E eles falam, Joso, você acredita que eu trocar minha roupa faz diferença? Atender com tênis. Eu não sei como é que você ainda atende de tênis e de jeans. Você devia estar atendendo como eu estou aqui. Se você atende classe A, B ou C, você devia atender de gravata e de avental. E um avental bom. Não é aqueles aventalzinhos chubreguinha que às vezes você pega lá no stand de uma empresa, mas muito fininho. Não, tem que ser um negócio bom. Gasta dinheiro, gasta 100 pau, 200 pau para comprar um avental. Faz diferença. Se você vai ao médico, levar o seu filho e ele atende de tênis, você não vai gostar, eu tenho certeza. Por que o cliente não acha a mesma coisa da gente? A mesma pessoa que leva o filho ao médico é o mesmo que leva o animal para a gente. Ele está te olhando. Aí a hora que você dá o preço, R$1.000. O que ele pensa? Ele nem pensa, é inconsciente muitas vezes. Na hora vem tudo na cabeça dele. Eu não consegui parar o carro direito, não tinha estacionamento, a fachada estava feia, rachadura, a placa estava tudo apagada, a sala de recepção era fedida, eu vi lâmpada queimada no teto, eu vi uma planta mal cuidada, morrendo, eu vi ferrugem, eu vi caspa no ombro do doutor, a secretária estava faltando dente, cabelo sujo, você estava mal vestido, tudo isso entra na cabeça dele. O que ele fala para você? Ah, doutor, não dá para fazer uma barata, não sei, vou pensar. Quer coisa pior do que o cliente falar, vou pensar, vou falar com meu marido, com a minha esposa. Quando o cara fala, vou falar com o marido ou com a esposa, ele está dizendo o que para você? Provavelmente eu não vou fazer aqui. A melhor coisa que você pode escutar é que está caro. Eu prefiro escutar tá caro do que vou falar com a minha esposa, porque falar com a minha esposa significa não quero. Tá caro, ele quer fazer e vamos negociar. Agora presta atenção numa coisa, negociar preço é uma questão sua de estratégia de empresa. Você tem que pensar, eu vou ou não dar desconto, eu vou ou não negociar. Isso vai depender muito do tipo de cliente que você atende e na região que você está. Quem atende em região socioeconomicamente mais baixa, pessoas que têm menos grana, classe C e D, é muito comum o cliente querer negociar. Claro, ele ganha pouco, ele quer negociar. Se você está numa classe A e B, aí você fala, mas eles também pedem desconto, é diferente. A forma que um cara rico pede desconto é diferente da forma que o pobre pede desconto. Se você está num lugar classe A, você tem que ter estratégia, vou ou não dar desconto. Você tem que pensar antes, e a equipe inteira tem que saber. Não damos desconto, então não dá desconto. Quando você dá desconto, você está se desvalorizando. Você está dizendo, não vale muito isso. Pronto, teu preço está, você não está colocando o seu preço para baixo. É uma estratégia. É a questão do valor percebido. É o valor percebido por ele. Ele não viu você como uma pessoa com valor alto. Por quê? Porque não tinha onde parar o carro, o banheiro era sujo, esperou 1 hora para ser atendido, estava fedido. Teu preço cai. As pessoas às vezes não entendem que o entorno faz essa diferença. E não é só eu como tecnicamente bom, é a minha secretária, é o meu enfermeiro, tudo. É o ambiente telefônico, principalmente, o primeiro contato. Aliás, quando me perguntam isso, qual é o aparelho mais importante, equipamento que tem numa clínica? Telefone. Você está perdendo muito dinheiro por causa do telefone. Primeiro, você não sabe quantas pessoas te ligaram esse mês. Quantos ligaram? Dos que ligaram, quantos eram clientes já e quantos não eram clientes? Se ele não era cliente, Douglas, o que você fez para conquistar esse cara e trazer? Aí era clínica, então, mudei de bairro, quero atender, quero ver um veterinário novo, posso ir aí agora? Pode. Então estou indo, ele desliga e nunca foi. Como é que você vai voltar para ele agora, se você não sabe quem era, quem não era? Não tem nenhum tipo de As pessoas não sabem a importância que tem saber falar bem no telefone. Tem que ter treinamento para isso. Tem que ter treinamento para isso. Demora, viu? Não é um dia que você treina o cara que ele aprende. É treinar, retreinar, gravar a sua própria ligação, escutar de novo. Uma ligação tem que ter 4 passos. Vou explicar bem rápido para vocês. Uma é você saber, bom dia, boa tarde, clínica veterinária e tal. 2, o que ninguém faz, ou raros fazem, criar empatia.
Se o animal está mal, você tem que entender que o proprietário está mal também, às vezes. Sensibilizar. Se sensibilizar e deixar claro, estou percebendo que o senhor está preocupado. A secretária tem que saber falar isso, ou o veterinário. Depois você tem que gerar conhecimento. O cara que está ligando para você, o proprietário, ele tem que entender que nós aqui na empresa, na clínica, entendemos do que nós estamos falando. Então, a secretária que atende, a recepcionista, quem quer que atende, tem que mostrar conhecimento através de perguntas. Essa secretária tem que ser treinada para fazer perguntas. Quer dizer que o seu animal está com coceira? Quando apareceu essa coceira? É uma anamnese rápida. Coça muito, coça pouco, sangra ou não sangra? Ele tem pelo, não tem pelo, caiu? Perguntas mínimas. O proprietário do outro lado vai pensar o que? Esses caras entendem o que eles estão falando, porque nenhuma outra clínica me atendeu assim. E o último passo é chamar para ação. O senhor gostaria de vir? Não. O senhor quer vir hoje às 14 horas falar com o Dr. Douglas, ele está aqui agora e ele entende muito desse assunto, o senhor prefere de manhã às 8? E não o senhor gostaria de vir? Nisso tudo, nesses 4 passos, você já pegou o telefone dele, já pegou o endereço, o nome do animal. Criou empatia. As pessoas ligam. Às vezes quem atende não pergunta nem o nome da pessoa, nem o nome do bicho. Nem o que ele tem, como está, se não está, se está bem, se não está. É básico, isso começa a conquistar o cliente. Quando o cliente chega na clínica depois de um telefonema desse, ele já chegou pensando diferente. E esses caras são diferentes. Quando chegar na clínica, esse tipo de encantamento que houve tem que ser aumentado. A pessoa tem que ser treinada. Agora eu lhe pergunto, quantas horas você treina tua secretária, tua enfermeira, tua equipe? Por mês, por ano. E o recurso humano também, tem que ser bem selecionado também, não são todas as pessoas que têm esse perfil para poder... Não adianta você ser formado na melhor universidade do mundo se a sua equipe não foi formada na melhor universidade do mundo. E mesmo assim, na universidade melhor do mundo não tem marketing, não tem empreendedorismo, as pessoas não têm isso, tem que se virar fora. Mesmo hoje, você que passou um tempinho nos Estados Unidos, você teve a oportunidade de ter contato lá, nas universidades de veterinária não tem... Não muito ainda, muito mais do que nós aqui já. Sim. Lá tem umas 30 e poucas faculdades, mais do que aqui, mas eles ainda têm muita coisa que não fazem, e por isso tem cursos extras e cursos fora. Né? Exatamente. Mais do que nunca, hoje o animalzinho ele não é tratado como um animalzinho, né? Um cachorrinho, um gato, ele é cada vez mais um filho, né? É um filho, mas você sabe que isso é interessante, porque eu já vi veterinários que são contra tratar animal como filho. Eu já vi isso várias vezes em veterinários falando. Não sou contra quem acha isso. Mas pensa, do ponto de vista nosso como médico veterinário clínico, se o proprietário trata como filho, qual o problema para nós como veterinário? Eu não vou julgar. Não sou polícia, não sou juiz. Nós temos que nos adaptar à nova realidade. Claro, eu vou ter que explicar algumas coisas. O que ele pode fazer, o que ele não pode. Quer dormir com o animal na cama. Quem vai falar que não pode? Mas eu conheço veterinário que diz que não pode. O veterinário que é contra a ração comercial, né? Alimento. Tem gente que eu entendo, eu aceito. Mas eu acho que é meio que retrocesso. Eu acho que se trata como filho, como membro da casa, para nós é bom. É uma coisa que, né, agrega para a gente, etc. Agora, cuidam melhor dos seus animais, consequentemente. Para nós é melhor, para nós como clínico é melhor. Você cuida melhor do animal e do dono. Uma coisa que eu li, isso é uma coisa importantíssima que eu vou falar para vocês agora. Quando você atende, você, animal, dono, quem é a pessoa mais importante? Quem dos três é o mais importante? Esse é um erro que muitos veterinários cometem. Eles colocam em primeiro lugar o próprio veterinário. O veterinário que, por exemplo, é arguido, se um proprietário rebate o seu diagnóstico, você fica bravo, você fica nervoso, como se você fosse rebaixado. Eu sou o veterinário. Como o senhor vem aqui para pedir minha opinião e não concorda? Porque o veterinário se coloca em primeiro lugar. E em segundo lugar, ele põe quem? O bicho. E quem que ele põe em último lugar? O proprietário, que é apenas quem paga a conta. Isso é um erro. Em primeiro lugar devia vir o dono. Você tem que atender o dono, através do animal, lógico. Mas é o dono que paga a conta. Sim. Isso é importante. Eu acho que isso que você falou é bastante importante. Eu vi que você enfatizou bastante a questão do marketing, que eu acho que é uma área que a veterinária ela é muito carente, né? Que é a questão do marketing. A gente não tem uma história durante a faculdade aprender alguma coisa a respeito de marketing.
E o veterinário muitas vezes negligencia esse tema e ele acaba perdendo muito com isso. Eu acho que a gente tem uma certa um mau hábito de ter se acostumado com a questão de 20 anos atrás, onde as clínicas viviam cheias, a gente não se preocupava muito com essa questão do marketing, então qualquer coisa que você fizesse, que você falasse, estava bom, porque no dia seguinte a clínica está cheia de novo. E hoje é uma outra realidade, né? Hoje você tem muitas clínicas, hoje você tem os veterinários que são especialistas. Quando eu me formei não tinha 40 escolas no Brasil inteiro, hoje tem 50 só no estado de São Paulo. Só em São Paulo. Tem 200 no Brasil, são 110 mil veterinários. Então, não dá, você tem clínicas, no bairro tem 10, você tem que às vezes num quarteirão, né? Você tem... Eu já vi vários lugares, em São Paulo, por exemplo, de clínica, uma encostada na outra, muro com muro. E eu já vi isso, em várias cidades do Brasil. Então, quem que vai se dar melhor? O cliente vai escolher você por quê? Porque você tem que ter alguma coisa diferente. Algum diferencial. Técnica e carisma. Esse carisma, a técnica você tem que aprender com os cursos. O carisma é uma coisa mais complexa, mas o carisma não é só carisma, você ser carismático. Eu posso melhorar isso. Isso que é o marketing. O marketing não é fazer propaganda, pelo amor de Deus. As pessoas pensam que marketing é fazer propaganda. Uma parte do marketing é propaganda, que a gente chama de comunicação. Mas é todo o resto. É a segmentação do mercado, o público-alvo. Por exemplo, o veterinário não sabe o público-alvo dele. O que é o público-alvo? Não é quem você atende, é quem você gostaria de atender. Ele abre a porta e quem entrar eu atendo. É um dos maiores erros de qualquer empresa. Abrir e vende para qualquer um. Não, eu quero atender esse tipo de cliente. Isso é marketing. E em cima disso você vai aprender um monte de coisa, né? Vai se preparar para justamente atender esse... O que ele quer. Se eu quero atender esse tipo de pessoas, o que elas querem? Então eu tenho que oferecer o que elas querem. Isso que é marketing. Você começa a entender coisas que você nunca viu. Ótimo. Você aprendeu. Inclusive tem um livro, né, Júlio, que você lançou, fala justamente tudo que a gente falou. Não é só meu, tá? É um livro da Elsevier. Elsevier é uma empresa, uma editora, né? E são mais de 10 autores, tem americano, tem europeu, tem inclusive o professor Marins, que é uma sumidade aí na área não veterinária, na área geral, está em vários programas, tem 30 livros publicados, ele faz o prefácio e escreve, gestão, inclusive, empreendedorismo, isso, né? E ele também escreve um capítulo aqui, né, o cliente do século XXI. Então é um livro que você pode entrar na Elsevier, ou no nosso site, gioso.com.br, entra depois no da Elsevier, e aí você recebe em casa esse livro, tá? Ou nos congressos, às vezes quando tem congresso por aí também, a gente tem lá. Tem lá, ótimo. Para a gente finalizar, Jô, você queria que você deixasse alguma dica para o veterinário que está assistindo a gente, para o clínico, o que ele poderia, assim, além dos seus cursos, né, além de se especializar, de aprender um pouquinho mais, procurar conhecer um pouquinho mais de marketing, então, o que ele poderia fazer de prático, assim, na sua clínica, já de imediato, para poder... Olha, são várias coisas. Bem prático, é uma coisa que eu vou falar bem prática. Se você tem um dinheirinho para fazer uma reforma, esse dinheiro tem que ser colocado na fachada. Fachada é a coisa que todo mundo vê. Quem entra e quem não entra está vendo. Mais do que você colocar dinheiro na fachada. Vou dar uma dica para você. Todo ano, anualmente, pinte e repinte a sua fachada. A sua fachada tem que ter mudanças visíveis anualmente. Se era verde, vira azul, se é azul, vira amarelo. Por que isso? O cliente está vendo uma clínica, uma empresa viva. Poxa, falamos juntos. Viva, que está mudando sempre. Tem um pouquinho mais de dinheiro, ponha na recepção, porque todo mundo entra na recepção. Sobrou um outro dinheirinho, banheiro. Vocês não sabem a importância que os clientes dão para um banheiro. Banheiro. O último lugar que você vai querer gastar dinheiro é onde muitos veterinários gastam, adivinha onde é? Centro cirúrgico. Ele faz o centro cirúrgico da vida dele, dos sonhos dele, o cliente não está nem aí com isso. Muitas vezes nem conhece. Tem gente agora que está discordando de mim. Não, imagina, gente, o seu centro cirúrgico é lindo e a sua fachada está caindo o letreiro, a tua cadeira está torta. Isso é muito mais importante que o seu centro cirúrgico. Isso é uma dica prática no seu dia a dia. Sempre mudanças. Mude imóveis de lugar. E uma coisa um pouco mais filosófica é... Você tem uma visão bem clara para a sua vida? Você que está me vendo agora, qual é a sua visão para esse ano, para o ano que vem, para essa década? Como assim? Que visão é essa, Gioso? É uma visão de vida, onde eu quero chegar com a minha vida, e de empresa. Minha empresa fatura X por ano ou por mês.
Quanto que eu quero que ela esteja faturando daqui 1 ano, 5 anos? Ah, mas dá para saber isso? Ou é isso que a gente ensina no coaching, fica 1 ano junto no coaching, 2 tardes por semana, e você faz na prática isso. E a última dica que eu daria para o jovem que está me assistindo agora, que não tem empresa ainda: não abra uma empresa sem fazer um plano de negócios. Existem várias maneiras de fazer um plano, as mais simples e as mais complexas. Faça um plano, não ponha só na cabeça. Essas pessoas que falam, não, está tudo aqui, são as que mais se estrepam depois. Põe no papel, o Sebrae pode ajudar muito isso, fazer um plano. Hoje em dia você tem planos pela internet, se for o caso. No coach a gente ensina, a gente faz junto. Mas você pode fazer sozinho, mas tem um plano. E esse plano tem a ver com a visão. Por quê? Porque se eu vou abrir uma empresa, eu quero atender em que lugar, como, que tipo de público eu quero atender, quanto que eu quero faturar. Faz uma previsão do que você quer, para ver se esse teu negócio é viável ou não. Olha, depois de 5 anos no Brasil, de cada 10 empresas que abriram, em 5 anos, só vão sobrar 3 a 4. 6 fecham em 5 anos. Você quer estar nas 6 que fecham ou nas 4 que continuam abertas? Em 10 anos, nem 20% continuam aberto. 80% das empresas fecham em 10 anos. Elas não sobrevivem em 10 anos, 80%. Você quer estar nos 80% ou nos 20%? Quem está nos 20% fez alguma coisa diferente. Sim. Ele fez um projeto, um planejamento, ele tinha uma visão. Veja qual é a sua visão, uma visão clara. Isso é importante. Ótimo, acho que essa dica foi realmente bastante importante, né, para você que está começando ou para você que já tem uma clínica, que já está no negócio há muito tempo. Eu acho que é sempre bom a gente ouvir essas orientações, né? Hoje você quer deixar um site, você tem um site onde você... Pode mandar um e-mail para mim também se quiser, Gioso, com G, que é meu nome, gioso@usp, Universidade de São Paulo.br, não tem com, usp.br, ou o site gioso.com.br. Ou até entrando no site da USP também, que é mais complicado, mas na FMVZ, né, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, dentro do nosso site, Laboratório de Odontologia Comparada, você pode entrar lá, coloca o meu nome, Odonto, você vai chegar em mim. É só colocar meu nome lá que chega, no Google chega. Tá joia. Então, o Dr. Marco Antônio Gioso, esse vídeo, eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês. Se vocês gostaram, dê um joinha, comentem, deixem as suas opiniões. Se vocês gostaram dessa conversa, dessa entrevista, eu gostaria que vocês comentassem e colocassem também alguma outra entrevista que vocês gostariam de ver. E eu vou estar aguardando e a gente se vê então num próximo vídeo. Até lá!